Ora, então, não sei se boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Tenho muito gosto de estar a falar para vós, tenho pena de ainda, enfim, ter por ser por estes processos de longa distância, mas se Deus quiser, em breve, esperamos poder estar a atuar de outro modo. Ora bem, o que nos foi pedido hoje foi para falarmos essencialmente da Primeira República Portuguesa e também do Estado Novo. Enfim, procurarei falar durante 45 minutos, também não queria exceder 45 minutos, 50 minutos, e portanto, enfim, vamos ter que recorrer a um certo poder de síntese. As origens da República, portanto, a República ocupa na história portuguesa do século XX, a Primeira República vai de 1910 a 1926. Depois, em 1926, há a Revolução Nacional, Militar, e a partir de 1933 é o Estado Novo de Salazar, cai em 74 com o 25 de Abril, iniciando-se a Terceira República. O Estado Novo é, portanto, a Segunda República. A Terceira República é iniciada pelo 25 de Abril. Ora, esta Primeira República, que proclama a República em Portugal, é preciso ver que nessa altura, na Europa, só havia duas repúblicas, que há a França e a Suíça, portanto o resto eram monarquias, umas constitucionais, outras mais autoritárias, mas a forma, digamos, o regime dominante nesse aspecto, a forma da chefia de Estado, era a monarquia. O republicanismo português começa a intensificar-se a partir de, talvez, 1870, 1880, e, sobretudo, tem um grande lastro e um grande impulso que lhe é dado pelo famoso caso do ultimato inglês. Quer dizer, houve uma série de territórios africanos naquela corrida à África das potências europeias, que foi, de certo modo, legalizada ou ordenada pela Conferência de Berlim, em que se procuraram, enfim, criar regras, e sobretudo uma regra que, enfim, Portugal invocava sempre a prioridade do descobrimento, e nós nesse aspecto estávamos confortáveis, mas a partir da Conferência de Berlim o elemento principal para a posse, digamos, para a posse de territórios coloniais passou a ser a chamada ocupação efetiva. Ora bem, essa ocupação efetiva é claro que era mais fácil aos grandes poderes da época, como o Reino Unido, a Alemanha, a França, do que, enfim, o Portugal, ou mesmo a Bélgica, não é? Eram países com mais população, com economias mais poderosas, com exércitos e armadas também mais poderosos. Ora bem, há um diferente com os ingleses por causa de uns territórios que são, enfim, de certo modo Portugal invoca, chamado mapa cor-de-rosa, e os ingleses impõem um ultimato, ou seja, no fundo, se os portugueses não abandonassem esses territórios, a Inglaterra declarar-nos-ia guerra, bloqueava os portos, enfim, fazia uma série de coisas. A Inglaterra, nessa altura, é de facto o maior poder naval do mundo e, portanto, essa ameaça, enfim, causa aqui perturbação, e o governo monárquico, o rei Dom Carlos estava a chegar ao poder, o governo cede aos ingleses. E a propaganda republicana, aliás, na altura que se faz o hino nacional, a portuguesa, etc., portanto, que aliás, que era inicialmente, não era contra os canhões Machado, era contra os bretões Machado. Ora bem, todo esse espírito de indignação nacional ajuda muito o Partido Republicano, que era um partido relativamente marginal, que estava, enfim, tinha uma certa implantação nas grandes cidades e na pequena classe média. Aí tem, de facto, uma subida grande por esse lado patriótico, porque a ideia de que os Braganças, porque também, por ligação, se subordinam bastante à monarquia inglesa, etc. Bom, o rei Dom Carlos, no fundo, chega ao trono nessa altura, é um homem relativamente novo, tem uma certa visão das coisas, do mundo, é um
Batista também, Pinta, etc. E tem a noção, de facto, de que o regime está em muito maus lençóis. Em muito maus lençóis porque há dissidências, os dois partidos, que era o partido digamos, mais conservador, que era o Partido Regenerador, e o Partido Histórico Progressista, que era o partido mais à esquerda, mas que no fundo olha, era como o PSD e o PS. Estavam mais ou menos entendidos, faziam uma rotação entre eles. Ora bem, isso tinha sido quebrado por várias dissidências nesses partidos, e portanto havia um panorama político mais difícil de governar. E, num dado momento, enfim, perante as dificuldades, o rei Dom Carlos chama João Franco, que é um político que tenta, nessa época, renovar um bocado a direita, quer dizer, é fazer da direita, que estava muito anquilosada em interesses tradicionais, etc., ele procura fazer uma direita nova. Quem tem estudos muito interessantes sobre isso é o professor Rui Ramos. João Franco tenta exatamente renovar a direita, criar uma direita mais agressiva, mais popular, mais tudo. E isso é evidente que a esquerda, que sabe compreender essas coisas, decide eliminar João Franco. E para eliminar João Franco matam o rei. Quer dizer, o rei Dom Carlos é assassinado aqui no Terreiro do Paço, no dia 1 de fevereiro de 1908, e, portanto, caído o rei, cai o seu governo João Franco, que era um governo, eles chamam de ditadura, mas era um governo de iniciativa do chefe de Estado, quer dizer, um sistema que se cultivava muito na Alemanha na época, na Alemanha de Bismarck, era um governo kaiseriano, não é? Ora, essa queda de João Franco depois leva do rei e do rei. O rei é morto, o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe também é morto nesse atentado, e, portanto, quem fica é o segundo filho de Dom Carlos, Dom Manuel, que fica muito traumatizado, é evidente, e depois quer a mãe, quer a avó, a mãe da Rainha Dona Amélia, a avó Rainha Dona Maria Pia, também ficaram muito transtornadas por assistirem à morte do marido, do filho, do neto. Tudo isso foi uma tragédia, e ficaram assustadíssimas. E, portanto, quando veio o 5 de outubro é uma revolução. Os republicanos tinham uma certa base de apoio, até que vinha um bocadinho das sociedades secretas, da maçonaria, da carbonária, tinha uma certa base de apoio nos quadros médios, baixos da Marinha. E, enfim. E, portanto, a luta em Lisboa, como aliás vai ser praticamente durante toda a Primeira República, na série de revoluções que vão acontecer em Lisboa, é essencialmente uma luta de artilharia. São duelos de artilharia. Todas estas revoluções que vão acontecer ao longo enfim, são 16 anos da República, e depois, já no Estado Novo, também há várias revoltas contra o Estado Novo. Portanto, praticamente vão ser quase 26, quase 28 anos de lutas em Lisboa, de revoluções. Mas revoluções, algumas delas sangrentas, não é? Não são revoluções que, curiosamente, com um aspecto muito interessante. Quando se passa só entre militares, normalmente não há grande derramamento de sangue. Quando entram civis armados, há. Os militares normalmente são, até porque são muitas vezes dos mesmos cursos, conhecem-se, uns estão de um lado, outros estão do outro, mas fazem uma espécie de contas à vida, um bocadinho como foi o 25 de Abril. E, portanto, fazem um bocadinho de contas à vida e veem que estás ali, ocupas esta posição, eu ocupo aquela, dali domino-te, faço tal, e fazem ali depois, e fazem uma espécie de jogo de guerra. E não chega a haver propriamente combate. Quando há civis armados, já veremos, há combate. Ora, portanto, o que é que os republicanos fazem? Vão ao quartel de artilharia 1, que é ali onde é agora a Rua da Artilharia 1, vão ao quartel de artilharia 1, com os sargentos já estão feitos com Machado Santos, que é o grande líder do 5 de outubro, porque os outros, entretanto, morreram, os dois que estavam preparados, que eram o Almirante Cândido dos Reis, o Almirante Reis, e era o médico dos psiquiatras.
eles, entretanto, um é morto, o Cano dos Reis suicida-se e o médico é morto por um doente, portanto fica Machado Santos a comandar a revolução. Machado Santos toma os canhões do Artilharia 1 e vai ali para onde é hoje agora o alto do Parque Eduardo VII, quer dizer, ali na rotunda do Marquês, e estendendo por ali, dali fica com os canhões. Entretanto, os republicanos tomaram os navios escoraçados que tinham também cruzadores e que tinham artilharia naval a bordo, tomaram-nos através exatamente desses sargentos e desses oficiais de quadros menores, e portanto, de certo modo, tem o monopólio da artilharia em Lisboa. E embora o Paiva Conceiro tenha uma tentativa de resistência, mas, enfim, que não resultam. E portanto a monarquia cai. Eles bombardeiam o Palácio das Necessidades, o rei Dom Manuel assusta-se um bocado, as rainhas também, e partem para a Ericeira, e embarcam na Ericeira e fogem. E os ingleses têm o cuidado, depois de os recolher, de os levar para a Inglaterra, e vão tratar sempre o rei Dom Manuel no exílio muitíssimo bem, e graças a isso também têm um certo controle sobre ele. Ora bem, quem é que é a grande figura, a grande líder de todo este movimento republicano? É o Dr. Afonso Costa. Afonso Costa é um homem, enfim, que é um grande advogado, é um anticlerical obcecado, quer dizer, o que ele considera que o grande apoio da reação é a Igreja Católica, portanto ele é de facto uma figura um grande inimigo da Igreja Católica, e começa exatamente o 5 de outubro, a primeira coisa que fazem é matar uns padres, quer dizer, há logo uns padres ali em Arroios que são mortos, enfim, chamados povo, pelas massas, não é? Assassinam os padres, e depois há uma série de gente que é presa e começam, e aliás a Primeira República o Partido Democrático vai dominar, quer dizer, no fundo há eleições, mas o Partido Democrático vai praticamente e sistematicamente ganhar as eleições todas. E ganha também, e faz uma espécie de ditadura da rua, quer dizer, através exatamente daquilo que se chamava então a Carbonária, que no fundo era uma espécie de milícias armadas e que intimidavam os jornais da direita, quer dizer, havia liberdade de imprensa, mas os jornais das direitas, quer os monárquicos, quer os católicos, eram assaltados frequentemente. Portanto, é uma espécie de governo da rua. Esse governo dirige-se essencialmente contra a Igreja, quer dizer, há uma guerra aberta à Igreja. Os jesuítas estão sempre, claro, também estão sempre a alinhar, são expulsos outra vez, e portanto há e há depois, enfim, uma espécie de governo que, aliás, os democratas, que hoje não são os democratas, hoje chamamos assim, são mais os antifascistas, quer dizer, consideram-se sempre que eles é que representam o povo e praticamente o resto é tudo canalha reacionária, ou agora já não é reacionária, é fascista, e tudo isso. Portanto, isso é uma velha técnica e é uma velha forma das esquerdas, digamos, depreciarem e tentarem anular os seus inimigos, e é evidente que quem se incomodar com esses rótulos é melhor não se meter em coisa nenhuma, porque isso vai sempre acontecer. Ora bom, portanto, o Partido Democrático governa nessa base. No fundo, a linha de Afonso Costa é a linha predominante. Há dois líderes republicanos que são mais moderados, que é António José de Almeida e Brito Camacho, mas que normalmente estão em minoria. Aliás, de uma maneira geral, depois também são todos da maçonaria, que tem bastante influência nestas coisas todas. Nesta Primeira República, a maçonaria tem uma certa influência, muita influência. Mas nesse tempo a maçonaria tinha de facto um programa político. Hoje eu penso que uma parte dela pelo menos é mais, enfim, é mais coisas de negócios e entendimentos, forças de pressão, lobbies, essas coisas todas. Os republicanos querem intervir quando vem a Grande Guerra. O exército português não está, é evidente, preparado para uma guerra nas frentes das Flandres, na Europa, guerra com a invasão pelos alemães da França e, enfim, os aliados
franco-ingleses. Portanto, a guerra começa em 1914, começa no verão de 14. Os aliados franco-ingleses tentam resistir na Flandres à invasão alemã. Portugal tem ligações, enfim, tem a Aliança Britânica, tem a questão, enfim, das colónias, nessa época também. O exército português está pronto a defender as colónias, mas há uma reticências muito grandes em ir para a guerra na Europa, que é uma guerra já altamente mecanizada, e o exército português não está, nessa altura, mecanizado. E, portanto, há uma certa oposição dos militares. Os democráticos querem entrar à força na guerra, porque acham que isso lhes vai dar, para além de um bom princípio, que é a questão da defesa das colónias, etc., isso sim senhor, é uma coisa patriótica, mas por outro lado há também uma preocupação de dizer que estamos, que é sempre muito esta coisa, estamos com a Europa, estamos a acompanhar os grandes países do mundo. Há um embaixador, o João Chagas, que é embaixador em Paris, que é um bocado deslumbrado com a França, e tudo isso leva, digamos, a uma fortíssima pressão do Partido Democrático, e que tem grande resistência popular em entrar na guerra. Mas entrou-se na guerra em 1916 e, enfim, lá se manda um corpo expedicionário para a Flandres, que vai muito mal equipado, que não tem botas, que tem grandes deficiências, mas que, aliás, até se vai bater bem. Porque o soldado, de facto, o soldado português é bom, é um soldado, como diria o Norman Mailer num livro famoso, Os Nus e os Mortos, tem um general que é assim uma figura interessante, um general, e ele diz: o melhor soldado é o que não tem necessidades. Quer dizer, e de facto, nesse aspecto, o soldado português, na época, está habituado a uma vida dura e, portanto, aguenta-se relativamente bem. Já enfim, o corpo de oficiais é diferente. Mas essa intervenção na Flandres provoca um certo descontentamento que também já existia em relação, de facto, a toda essa ditadura dos democráticos. E exatamente em dezembro de 1917 surge na história da Primeira República, na história de Portugal, uma figura muitíssimo interessante, Sidónio Pais. Sidónio Pais era um homem de formação matemática, tinha sido professor de matemática, era um militar, tinha feito a sua carreira militar, mas praticamente não tinha nunca comandado tropas. Depois era de um dos partidos mais moderados dos republicanos, foi uma ou duas vezes ministro a seguir à proclamação da República, e estava embaixador ou ministro em Berlim até Portugal declarar a guerra à Alemanha. E, portanto, foi um homem que foi muito influenciado pelas ideias alemãs, enquanto a maioria dos políticos portugueses republicanos, e mesmo eram muito influenciados sempre ou pela França ou pela Inglaterra, Sidónio Pais não. Sidónio Pais, aliás, como no passado Oliveira Martins e Antero de Quental, tinham uma certa formação alemã. Quando dizemos alemã, estamos a falar muito da Alemanha de Bismarck, portanto, digamos, uma linha autoritária, desenvolventista, socialmente bastante progressista, e é isso que são essas ideias que Sidónio traz. Ele faz, de facto, um movimento militar, um golpe de Estado, em dezembro de 1917, que é um golpe muito interessante, porque uma das unidades que adere inteiramente ao golpe de Sidónio é a Escola Militar, a Academia Militar, a Escola de Guerra. E é muito curioso porque esta Escola de Guerra, se vocês pensarem que portanto, em 1917, são os cursos, não sei se eram 4, 5 anos, mas, portanto, são as gerações que estão entre 1917 e 1921, 22, e que depois se vão projetar durante 40 anos, não é? Portanto, estes cadetes de 17 são os generais e os coronéis do princípio dos anos 60, aí percebem um bocadinho que esse exército é um exército politicamente bastante à direita, digamos, direita no sentido que é patriota, que, enfim, tem uma certa linha autoritária, é patriota, e tem sobretudo, porque o sidonismo reparou isso, tem sobretudo um certo horror àquela esquerda do Partido Democrático e, portanto, àquele governo da rua
e a toda essa ditadura da rua, que era no fundo o que significou e a vivência do país nessa Primeira República. Sidónio, de facto, é uma figura nova, é uma figura que revoluciona, de certo modo, a política portuguesa. Ele introduz, por exemplo, ele vai ser eleito por sufrágio universal. Ele, de certo modo, põe um bocadinho na ordem os antigos partidos. Ele não suprime os partidos, mas põe um bocado na ordem, que cria um partido novo. E é, de facto, uma figura altamente popular. O ano dele é o ano em que chega a Portugal aquela peste pneumónica, não é? Que mata em Portugal mais cerca de 140 mil pessoas, numa população que então eram de 6 milhões, portanto. Mas o Sidónio está sempre presente, e é uma figura altamente popular, ele toma riscos, ele vai a todo lado, etc. E é evidente que a esquerda fez o que faz muitas vezes, matou. O Sidónio é assassinado em dezembro de 1918. O Sidónio é assassinado por um tal José Júlio da Costa, que seria um personagem ligado à maçonaria, meio tal, depois é dado um bocado por meio louco, mas que não há dúvida que esse fator é um fator importante. Muitas vezes certos setores da esquerda portuguesa, quando se sentem verdadeiramente ameaçados, liquidam fisicamente. O Dom Carlos foi assim liquidado. Enfim, o irmão esteve a carbonar e a maçonaria, por Boiço e pelo Costa. Sidónio também é assassinado. E Salazar tem vários atentados também, não é? De que escapa, porque tinha mais cuidado talvez que os outros. Mas é assassinado também. É assassinado, não é assassinado, mas há várias tentativas de assassinato. Portanto, com a morte de Sidónio, interrompe-se, de facto, o sidonismo, que é uma figura nova. A seguir, há uma série de divisões, de confusões dos antigos sidonistas. Depois, em 1919, há uma tentativa de restauração monárquica, a famosa monarquia do Norte, não é? A monarquia restaurada no Porto, Paiva Conceiro, que já tinha estado nas incursões, enfim, que era um homem muito valente, embora, enfim, nem sempre, digamos, do ponto de vista, digamos, da lucidez política fosse notável, mas era um homem, de facto, altamente corajoso e, enfim, é uma tentativa de restauração monárquica que não funciona. E com esse falhanço da tentativa de restauração monárquica, há uma escalada das forças, digamos, mais da esquerda republicana. Afonso Costa, entretanto, já se retirou praticamente da política portuguesa, vive bem em Paris, é um grande advogado internacional, tem posições na Sociedade das Nações, mas foi-se afastando. Quer dizer, governa à distância. O Partido Democrático continua a ser, de facto, o partido dominante na época, é o partido que domina a administração pública, que domina os negócios, que não serão muitos nessa época, mas já são alguns, e, portanto, criou uma teia de complicidades. Bem, mas nesta época, também estamos a falar dos anos 20, começa a haver uma certa radicalização, quer à esquerda, quer à direita. E é quando também aparece, fez agora há dias o aniversário, os tais 100 anos, do Partido Comunista Português. Há forças anarquistas também bastante, há forças mesmo terroristas bastante ativas, chamada Legião Vermelha, que apanham bombas e fazem atentados contra políticos e contra dirigentes empresariais. E, portanto, cresce, de certo modo, a tensão e a violência na sociedade portuguesa. Isto, aliás, aparece um episódio que é bastante importante, que é a chamada Noite Sangrenta, em que, de facto, radicais de esquerda, marinheiros, e há cerca de 2 dias ou 3 que cai um governo, que é o governo de António Greiros, e não há novo governo, e, portanto, os marinheiros que estão aqui revoltados no Arsenal, e também com alguns guardas republicanos, etc. Portanto, é uma insurreição, digamos, um bocadinho quase tipo bolchevique, mas sem Lenin. E esses decidem matar uma série de políticos. E quem é que eles vão matar? São os políticos republicanos, como Machado Santos, por exemplo, Carlos da Maia, etc. São políticos republicanos que aderiram ao sidonismo.
Portanto, eles, é a chamada Noite Sangrenta, eles vão numa caminhonete, que é a tal caminhonete fantasma, vão à casa dessas pessoas, trazem-nos e matam-nos. O Granjo, por exemplo, é morto ali no Arsenal de Marinha. O Machado Santos, que tinha sido, enfim, o grande herói da República, é morto. Esse é morto no caminho, ali na Almirante Reis. E depois há mais, Carlos da Maia, quer dizer, há uma série de personalidades que são, de facto, eliminadas fisicamente nessa chamada Noite Sangrenta. Portanto, isso também causa muita perturbação no país e são os últimos tempos, os últimos anos da República. E, portanto, o descontentamento vai cristalizar, enfim, naquilo que, teoricamente, na época eram sempre os instrumentos destas revoltas e revoluções, que eram os militares. E esses militares fazem primeiro um movimento do 18 de julho de 1925 que é vencido ainda pelas forças democráticas, não é? Mas depois, no 28 de maio, vai de facto ter o seu sucesso. 28 de maio de 1926, que é um movimento que começa em Braga. Gostava de vos recordar uma coisa: o movimento de 28 de maio é curioso, que também é um movimento, como o 25 de abril, feito por quadros médios. A guarnição de Braga, que dá o sinal da revolta, que é o Regimento de Infantaria 8, é o capitão José Luz Brito, que era um homem que tinha a torre espada, medalhada a flancos, mas são praticamente todos. O oficial mais graduado do 28 de maio em Braga é o Major Pereira Coutinho, que é o segundo oficial de cavalaria. O resto são tudo capitães, tenentes, etc. E tem o Gomes da Costa, que eles foram buscar, o general Gomes da Costa, que eles foram buscar um bocadinho para, enfim, como no 28, 25 de abril também meteram lá um pino. Porque é preciso sempre um general para dar alguma respeitabilidade a estas coisas. E, portanto, o 28 de maio é essencialmente um movimento contra o Partido Democrático. E é uma aliança chamadas alianças de composição mestiça. Tem figuras até elementos radicais de partidos, enfim, de massas, aderem, porque está tudo contra o Partido Democrático de Afonso Costa. É exatamente isso. E, portanto, há monárquicos, há republicanos conservadores, há católicos, mas também há gente de esquerda, quer dizer, há uma grande frente nacional contra o Partido Democrático e contra a hegemonia do Partido Democrático durante a Primeira República. E, bom, estes militares depois têm várias linhas, eles avançam sobre Lisboa, entram em Lisboa já em junho, ficam ali acampados em Sacavém durante uns milhares de soldados ficam ali acampados, e é em Sacavém que se vai fazendo e desfazendo os governos. Portanto, há ali uma série de lutas internas, Gomes da Costa é afastado, Mendes Cabeçadas também é afastado, há uma série de figuras que vão... Enfim, isto mantém-se. Depois, os democráticos reagem e há uma revolta bastante forte, o 7 de fevereiro, que são revoltas que eram para ser simultâneas no Porto e em Lisboa, 7 de fevereiro de 1927, e é no esmagamento dessa revolta, quer dizer, pelas forças da então ditadura nacional, as forças do exército, com combates muito duros em Lisboa, no 7 de fevereiro. Lisboa, são combates em que há 200 mortos e mais de 1000 feridos, quer dizer, numa cidade da Europa, e, portanto, há uma violência bastante grande. Todos estes anos são bastante violentos. Até que, e sobretudo, há uma falta, exatamente como há aqui várias forças políticas, há uma certa falta de direção política, quer dizer, sabe-se o que não se quer, como muitas vezes acontece, eu acho que, por exemplo, é o que acontece neste momento muito em Portugal, sabe-se o que não se quer, ainda não se sabe o que se quer, e mesmo aqueles que já estão ativamente na política contra, ainda muitas vezes não têm desenhado exatamente o que é que querem. Isso também é importante, não é? Ora bem, e quem vai dar esse programa é um homem que é chamado, que é um professor de Coimbra, que é Salazar, que na altura é considerado, digamos, a grande
especialista, o grande tecnocrata das finanças, e que nessa qualidade vão chamá-lo a Coimbra para vir para o governo, para o Ministro das Finanças. Já tinha vindo uma vez, mas não tinham posto as condições, ele agora põe condições. E as condições que Salazar põe é essencialmente que não se faça nenhuma despesa sem a sua aprovação, ou seja, a aprovação pelo Ministério das Finanças. E é a partir daí que ele vai, de certo modo, conquistar o poder, porque vocês compreendem, quer dizer, se eu tenho o poder de dizer quem gasta o quê e quem é que não gasta, se todos os ministros têm que vir, de certo modo, pedir para fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro, quer dizer, isto dá uma grande força. E claro que também o que é que se passa com Salazar? Salazar, para além de ser um entendido nas finanças, tinha formação política. E qual era a formação política dele? Bem, primeiro, Salazar é um nacionalista, é um patriota. Eu não gosto de distinguir entre nacionalista e patriota. As pessoas fazem umas grandes confusões e acham que não sei o quê, que o nacionalismo é agressivo. Não sei porque é que o nacionalismo tem que ser agressivo. O nacionalismo é considerar a nação o valor principal, o valor político principal. E é isso que hoje em dia observamos, enfim, graças a Deus, observamos hoje uma série de forças na Europa que têm isso, quer dizer, a nação é, de facto, onde o Fernando Pessoa tinha um pensamento muito interessante sobre isso, porque dizia que o homem, enfim, são coisas pequenas e a humanidade é uma coisa muito grande. A nação é o bom intermediário, é a boa medida, a medida certa, não é? E, portanto, Salazar, acima de tudo, é um nacionalista. E põe Portugal que ele considera, no seu sentido histórico, a independência de Portugal é o grande valor. É claro, os outros devem ser todos subsidiários. Depois também é um homem que tem uma formação católica, vem dos meios católicos, esses meios católicos que foram bastante reprimidos e perseguidos pela Primeira República. Portanto, depois tem também uma influência do ponto de vista já das ideias políticas e da própria prática política, tem muita influência de um movimento, de um pensador francês, Charles Maurras, que foi o homem da Action Française, e, portanto, que é um pensamento muito realista e racionalista em relação à política, quer dizer, que põe de parte toda esta demagogia das grandes palavras, das grandes coisas, e procura, de facto, um certo realismo político e olhar para a realidade, para a nação, para os homens, para a natureza humana, como eles são e não como eles deviam ser, não é? Até para os melhorar é preciso partir do ponto de vista da realidade. E, portanto, Salazar é muito influenciado por essas coisas. E é claro que também é preciso vermos, estamos numa época na Europa em que, depois da Revolução Soviética, e também pelo medo à Revolução Soviética, que de facto fez um genocídio de classe, quer dizer, a classe alta da Rússia foi, a própria partes da classe média foram, de certo modo, eliminadas, ou eliminadas fisicamente, ou presas, ou forçadas ao exílio, e, portanto, também há um grande medo na Europa. E uma das respostas a houve dois tipos de resposta a isso. Houve, por um lado, a Itália, Mussolini, antigo socialista, cria um modelo alternativo que também tem os aspectos da justiça social, tem os aspectos revolucionários, tem os aspectos do monopartido, portanto, de certo modo, põe em causa também toda a teoria prática do constitucionalismo liberal, mas, por outro, tem também uma grande dimensão social, ou seja, por exemplo, coisas as férias dos operários, os seguros sociais, tudo isso, que aliás alguns já vinham até da Alemanha de Bismarck, quer dizer, normalmente a esquerda quer aparecer sempre com uma grande origem, digamos, pioneira disso, e não é verdade, quer dizer, por exemplo, toda a primeira legislação social foi na Alemanha de Bismarck, a partir dos anos 80, 1880, com seguros sociais, com seguros de... Quer dizer, que Bismarck é um político conservador, é um político nacionalista conservador. O fascismo também traz toda essa legislação. E, portanto, o fascismo é uma coisa nova nesse aspecto. E é também uma resposta ao comunismo. Isto é que é o fascismo. O fascismo é ser mau e andar a bater pessoas na rua. Segundo,
Portanto, tudo isso influencia muito. Por outro lado, também houve as reações puramente autoritárias ou ditatoriais. Quer dizer, a Europa está um bocadinho em estado de sítio e, digamos, os regimes democráticos, os regimes constitucionais pluralistas que sobrevivem não são muitos. É a Grã-Bretanha, é a França, são aquelas monarquias nórdicas todas, mas o resto, o sul da Europa e o centro-leste da Europa estão mais ou menos todos já, enfim, a Rússia Soviética, que foi entretanto batida na Polónia, mas, e depois ali aquelas zonas todas da Europa Central estão, de uma maneira geral, não todas, por exemplo, a Checoslováquia mantém um regime democrático, mas a maioria delas estão a entrar num sistema também ditatoriais, a própria Áustria, etc. E, no fundo, o Estado Novo é exatamente um Estado que procura, o Estado Novo, no fundo, nasce de um pacto de Salazar com o Exército, com as Forças Armadas. Há um claríssimo pacto, e a única maneira da gente entender como funciona o Estado Novo é através da análise desse pacto. E que, portanto, de certo modo, para Salazar, as Forças Armadas, não é, o poder militar, é como se fosse o seu rei constitucional, de que ele seria um primeiro-ministro executivo, é quem ele, de certo modo, formal ou informalmente, presta contas, e vai prestando contas, não é? E os militares têm bastante influência em todo o Estado Novo, mas mesmo em cargos civis, há muitos presidentes de câmaras, há muitos, por exemplo, no ultramar, os governos provinciais, e muitas vezes os governos das próprias províncias, mas muitas vezes também os governos dos distritos, etc., são oficiais, são militares. Há muitos militares, por exemplo, em alguns ministérios que não têm nada a ver com a coisa militar, por exemplo, o Ministério das Comunicações são sempre militares, e Salazar, para além disso, dá sempre uma certa satisfação aos militares do que vai fazendo e do que não vai fazendo. Não lhes pede autorização, mas vai-lhes dando, vai-lhes comunicando. Ora bem, o Estado Novo depois inicia, depois de, enfim, saneadas as contas, as finanças, que é a principal preocupação de Salazar. O país estava endividadíssimo, não é? Portanto, a principal preocupação dele é esse saneamento financeiro. A partir daí, e depois tem também é preciso ver que Salazar praticamente de 36 a 45 há duas grandes guerras aqui, uma que é a Guerra Civil de Espanha e outra que é a Guerra Mundial, e que estão aqui à porta. A Guerra Civil de Espanha está aqui à porta, Salazar apoia Franco e os rebeldes contra a Frente Popular, contra a Aliança Frente Popular, que é uma aliança entre os partidos de esquerda, entre partidos socialistas, os radicais e o Partido Comunista, mas que é dominada pelo Partido Comunista, claramente. Portanto, e a derrota da Frente Popular em Espanha é sobretudo a derrota de Stalin, que esteve ali empenhadíssimo, não é, em toda. Na Segunda Guerra Mundial, Salazar também continua, além de ser o chefe do Presidente do Conselho, ele também se ocupa diretamente, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e de facto consegue manter, num entendimento muito bem calculado com o Franco, eles conseguem manter a Península neutral. E isso consegue mantê-lo sem vergonhas, sem cedências, numa política de grande equilíbrio e de grande patriotismo. E depois, a partir dos anos 50, começa de facto, já tinha começado em alguns aspectos, uma coisa que tinha deixado de haver em Portugal a partir de 1890, a partir, digamos, dos 20 anos finais da monarquia e durante toda a República, que é obras públicas. Sabe? Voltou a haver obras públicas. Estavam a fazer-se pontes, barragens, quase tudo isto. Estas barragens todas agora faladas, quase a grande parte das barragens são construídas no Estado Novo, quer dizer que é um Estado de obras, chamado Estado de obras. Agora, o sistema político o que era? O sistema político era um sistema, eu chamo-lhe sempre nacionalismo autoritário, não chamo de ditadura porque havia regras. A ideia de ditadura é uma ideia de arbítrio. Não havia autoridade, havia monopólio político. De facto, não havia partidos políticos. A União Nacional
não se pode considerar um partido único, porque os partidos únicos, quer o Partido Fascista, quer o Partido Comunista, eram a sede do poder nos respectivos Estados, quer dizer, eram a sede do poder. Na União Soviética, a figura mais importante era o secretário-geral do partido, quer dizer, o Presidente da República. O Mussolini era duce do fascismo e por isso também era chefe do governo, mas o partido tinha um papel importante. A aliança não tinha praticamente importância nenhuma, era uma coisa que tinha que haver. Salazar precisava para as eleições, precisava de haver uns candidatos e, portanto, era uma denominação, mas não tinha, nunca teve influência. Aliás, o grande problema do Estado Novo e do salazarismo é que de certo modo, é um modelo desenhado pelo próprio e para o próprio. Quer dizer, eu, penso que as pessoas mais velhas da minha geração, que conhecemos ainda muita gente do salazarismo, eram de uma maneira geral dirigentes, eram de uma maneira geral pessoas competentes, competência técnica, também de uma maneira geral pessoas de uma grande honestidade. Agora, não tinham grande experiência política, até porque Salazar monopolizava a política, ele próprio monopolizava a política, mandava e monopolizava a política, portanto, e gostava de ser ele, e gostava que fosse assim, e portanto isso também debilita profundamente um regime, não é? O regime, curiosamente, nesse aspecto, essa despartidarização, que aliás foi dando sempre muita força, sobretudo na sociedade civil, e sobretudo nas camadas mais novas, e nas camadas intelectuais à esquerda, porque de facto não houve, não é? O regime não se ocupou disso, achava que não era importante as ideias, ou melhor, talvez o Salazar achasse que era, mas não fez também muito por isso. E, portanto, quer dizer, o que é que acabou por haver? Houve uma coisa muito curiosa, houve uma despolitização durante o Estado Novo muito grande, exatamente de uma classe política, ou de umas forças políticas que na Primeira República estavam muito politizadas, os monárquicos, as direitas, os católicos, porque exatamente estavam na oposição, eram perseguidos, ficaram ali instalados. Salazar protegeu-os, mas também não os deixava mexer muito, e, portanto, curiosamente, o regime, e o regime tem a noção dos riscos que corre. Por exemplo, em 1958, nas eleições da presidência da República, em que o candidato da oposição, o general Humberto Delgado, homem que vinha, aliás, do regime, não é? Homem que vinha do regime, onde era muito mais, até podemos dizer, era muito mais, quer dizer, o Humberto Delgado era muito mais fascista, o Henrique Calvão era muito mais fascista que o Salazar, que nunca foi, que era um autoritário conservador, nunca foi, e eles não, esses eram muito mais radicais. Ora bem, e vê-se, por exemplo, o apoio popular ao general Humberto Delgado é muito grande, e Salazar percebe nessa altura que as coisas mudaram bastante, e curiosamente eu penso, e digo sempre, que curiosamente a Guerra da África, que chega em 61, com o início da Guerra de Angola, de certo modo, e que vai ser no fim, por causa da questão dos capitães e do movimento dos capitães e tudo isso, vai ser no fim o agente, digamos, derrubador do regime, que nessa altura, em 61, revigorou muito o regime político, porque lá está o tal lado patriótico, que ainda estava profundo e forte na sociedade portuguesa, e que Salazar, nesse aspecto, também com uma propaganda bastante bem orientada, e usando exatamente, vocês agora não sei se viram algumas destas reportagens miseráveis que as nossas televisões transmitiram sobre o início da Guerra da África, virando mais ou menos tudo ao contrário, dando manifestamente sem contraditório, quer dizer, portanto, pintando Portugal como um terrível país, opressor, racista, assassino, coisas sinistras, não é? Ora bem, essa realidade não tinha nada a ver com isso.
Com certeza que havia injustiças, havia violência, essas coisas todas, não vamos dizer que não. Agora, esta coisa que eles agora apresentam, que é como se fôssemos, é uma espécie de racismo americano, quer dizer, o nosso antirracismo em Portugal é como se nós tivéssemos um sistema de racismo americano. Ora, não pode, não é? Portanto, isso é que aqui é interessante focar-nos nisto. Em 61, o início da guerra de Angola, em Angola, acaba por ser um fator que vai reforçar, curiosamente, vai reforçar muito o Estado Novo e a situação. Primeiro, os velhos republicanos, digamos, da chamada oposição democrática, Cunha Leal, Ramada Curta, etc., essa gente toda vem dizer que, sim senhor, continuam a ser adversários de Salazar, inimigos, mas que, na questão da África, de patriotismo, da integridade nacional, estão com ele. E depois também há de facto um movimento, quer dizer, todos os ataques da UPA no norte de Angola, aqueles massacres todos que são, enfim, são exibidos aqui, as crianças mortas, as mulheres violadas e tudo isso causa uma grande indignação, e isso é um fator muito importante. E as primeiras tropas que vão para a África vão com grande entusiasmo. Não é? Isso. E até 65 mantém-se muito esse clima. A guerra em Angola, a situação é recuperada. Há uma 61, há uma tentativa aqui de golpe de Estado do general Botelho Muniz, que é um golpe de Estado um bocadinho inspirado, talvez, ou apoiado discretamente pelos Estados Unidos de Kennedy, mas que Salazar consegue vencer e neutralizar. E a seguir há de facto uma mudança governamental importante, entram para o governo Franco Nogueira, Correia de Oliveira, Adriano Moreira. A situação em Angola resolve-se, quer dizer, rapidamente. O general, na altura, o novo governador, que é o general Venâncio dos Landes, leva de facto também uma campanha, coordena muito bem as campanhas militares. Faz-se uma legislação nova, que aliás parte do Ministério do Ultramar, para Adriano Moreira, uma legislação que vai abolir uma série de coisas, de facto, retrógradas e negativas do ponto de vista de uma sociedade equilibrada e integrada, e não há dúvida que há um certo entusiasmo à volta disso tudo, quer dizer, e portanto aí o regime curiosamente reinvigora. E depois, curiosamente, também são os anos do grande crescimento da economia, quer dizer, os anos isso é uma coisa que são números, não há grande volta a dar. Eles querem essas histórias extraordinárias que dizem Portugal. Na época há de facto um crescimento, vai ser que também os níveis de onde vêm eram baixos, não é? Mas há um crescimento enorme da economia portuguesa que vai praticamente de 65 a 73. São médias brutais, anuais, de crescimento de 6, 7%, quer dizer, são números praticamente quase que chegam a números asiáticos nessa época. E é quando se vê, de facto, uma mudança, quer dizer, até nos costumes, quer dizer, muitas vezes dizem, os costumes. Eu lembro, sou desse tempo e vejo, infelizmente, para mim, sou desse tempo. E, portanto, já sinal que já tem muitos anos. Mas lembro perfeitamente, por exemplo, a grande mudança, por exemplo, nas saídas das raparigas poderem passar a sair à noite, foi nos anos 60, não foi depois de 25 de Abril, quer dizer, as grandes mudanças deram-se nessa época, que vieram também depois as próprias modas da Europa, as mini-saias, tudo isso, todo esse mundo. Foi quando o automóvel, por exemplo, se vulgarizou. Eu ainda sou do tempo em que se dizia uma pessoa que tinha um automóvel era rica. Portanto, essa mudança grande nos consumos é fundamentalmente nos anos 60, coincidindo com os anos de guerra. São também anos depois de grande crescimento, por exemplo, em Angola, grande crescimento da economia, quer dizer, há um entusiasmo. Ainda recentemente escrevi um livro sobre o António Champalimau, e que é um dos grandes, enfim, uma das grandes figuras dessa época, do ponto de vista económico e de desenvolvimento do país e de criação enfim, de fábricas, de empresas em Angola, em Moçambique, por toda essa área. Agora,
é evidente que, como já vos disse, o Estado Novo tinha um problema de... Primeiro, tinha um problema de... O que é que a gente que eu lhe chamaria? Exotismo institucional. Não há dúvida que nos anos depois da Segunda Guerra Mundial e nos anos 70, os países da Europa Ocidental, todos, com exceção de Portugal e de Espanha com o General Franco, Portugal com o Dr. Salazar, e depois a Grécia, que chega ali numa altura, tem um regime militar, tem uma ditadura militar. Os outros regimes da NATO são democracias pluralistas. Portanto, há essa exceção. Mas, curiosamente, Portugal é admitido na NATO em 49. O regime, em termos da política africana, havendo ali umas hesitações da América de Kennedy entre 61 e... Mas mesmo antes do assassinato de Kennedy, já tinha começado a haver uma certa mudança política, porque os americanos, aliás, como toda a gente, quando começaram a ver a guerra, Portugal com as guerrilhas, a pergunta que se faz é essencial. Os americanos tinham muita experiência disso, porque tinham tido, enfim, uma guerra empatada, que era a da Coreia, uma vencida, que tinham vencido, ou o melhor lado deles tinha vencido, que era a da Grécia, e estavam a meter-se numa de que iam perder, que era o Vietnã. Portanto, também sabiam analisar: esta gente tem capacidade de aguentar ou não. E, de facto, a convicção em 63, a partir da reviravolta em Angola, era que havia capacidade para aguentar. Os portugueses tinham capacidade de disposição e vontade de o fazer. É claro que no longo prazo as coisas são completamente diferentes. Não é? As coisas são completamente diferentes. É evidente que eu, nessa altura, eu e a minha geração toda éramos grandes entusiastas da África e do ultramar e pronto, e muitos de nós servimos com... Eu voluntariei no fim, mas e não trocava nada por isso. Mas é evidente que o manter, era uma frase do Gibbon, do historiador do Império Romano, que guerras longas e distantes são muito complicadas. Não é? E, portanto, é evidente que aquela vontade também tinha Salazar e que ajudava também, de certo modo, a aguentar as coisas com a sucessão, exatamente pelo que eu já vos disse, porque o regime estava, de certo modo, pensado para ele e por ele. O Dr. Marcelo Caetano vai ter uma certa dificuldade e depois de algumas hesitações de liberalização, depois fecha, abre, etc., acaba por tentar fazer uma coisa que era impossível fazer, que é o salazarismo sem Salazar. E não funciona. E de facto, embora os apoios internacionais, não foi por aí que os problemas vieram, mas de facto o país, a partir de uma certa altura, há um certo cansaço. Um certo cansaço que se reflete também no próprio corpo de oficiais e que vai conduzir, digamos, a uma questão que é uma questão essencialmente, estou a acabar, é uma questão essencialmente corporativa, quer dizer, o ministro sabe, havia um problema muito complicado nas Forças Armadas, que eram os quadros médios, porque, claro, começou a diminuir, a frequência da Academia Militar começou a diminuir, sobretudo nas armas combatentes, e, portanto, começou a haver necessidade, porque a guerra da África era uma guerra feita muito à escala da companhia e do pelotão, começou a haver muita necessidade, forte necessidade de quadros médios, quadros de enquadramento, de tenentes, de alferes, de capitães. E, portanto, o que é que o ministro Viana Roel fez? Fez uma coisa que era lógica, que fazia todo sentido. Quer dizer, que era aqueles oficiais milicianos que tinham feito comissões e que tinham gostado e que estavam, enfim, em termos de vida, estavam disponíveis para isso, iriam fazer uma espécie de cursos abreviados da Academia Militar e entrariam num quadro especial chamado QEO, Quadro Especial de Oficiais. Isto fazia um certo sentido. Ora bem, os capitães da Academia, históricos
acharam que aquilo lhes prejudicava as suas carreiras, e portanto constituiu-se o tal movimento dos capitais para fazer essencialmente uma reclamação corporativa. Não tinha absolutamente, no início não tinha conteúdos políticos nenhuns, uma reclamação corporativa, mas que depois se foi desenvolvendo de uma forma diferente. O corpo dos generais aí está um bocado dividido: General Spínola, General Couso da Riaga, General Silvino Silveira Marques. Há vários generais com algum protagonismo, mas que não se entendem. General Silvino Silveira Marques tenta aproximar o General Spínola, o General Couso da Riaga não consegue. E, portanto, acabamos por ir para uma situação que é, de facto, este movimento dos capitais, onde há de tudo, quer dizer, há desde os iludidos, os spinolistas, os que tinham alguma consciência política, os que não tinham consciência política nenhuma, e que num dia, e que depois o governo, Marcelo Caetano, faz vários erros. Um dos erros é no 16 de março pôr a polícia, a Direção-Geral de Segurança, a prender oficiais, que era uma coisa que não é contra todas as regras. Portanto, provoca uma certa indignação nas fileiras. Pois, e o Estado Novo assim, acaba assim, muito ingloriamente, pelas mãos do mesmo exército que o tinha criado, acaba ingloriamente e depois com toda uma sucessão de, enfim, uma descolonização que não tem qualificação, que prejudicou profundamente os próprios movimentos. Deixamos, quer dizer, foi sair de qualquer maneira, quando não havia, apesar de tudo, em alguns pontos de necessidade de o ter feito assim. E pronto, e chegamos a este momento atual, que já não é comigo hoje. Portanto, olha, muito obrigado, espero não vos ter amassado muito. Boa tarde. Desligar isto, que eu já acabei. Como é que eu faço agora para conservar o que fiz? Para quê? Para conservar, que depois vou ter que mandar. Tu, mas isso E conserva normalmente. E agora? E gravaste, não gravaste? Gravei. Está ali.